Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que abra em Mateus 28, versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que está escrito: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele deixa um mandamento para todos nós, um mandamento muito importante: ir e pregar o Evangelho. E às vezes a gente pensa que ir pregar o Evangelho é só para os missionários, é só para os pastores ou os pregadores, mas esse mandamento Jesus deixou para todos nós que somos discípulos deles, todos nós que somos o membro mais pequeno da casa dele, ele deixou esse mandamento. E ser missionário também não é só para as pessoas que vão lá e viajam, que vão na África, em outros lugares. Mas ser missionário é aquela pessoa que onde estiver está falando a palavra de Deus, está falando sobre Ele, falando como Ele é bom, falando o amor dele para o próximo que não conhece ainda esse amor. É verdade. E também a gente pode ser missionário sustentando os missionários com oração, oferta e todos nós também podemos ser missionários onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou, seja nossa família, seja nossa escola, nossa parentela, em todos os lugares onde a gente estiver, lá a gente tem que ser um missionário, lá a gente tem que anunciar a palavra de Deus para quem precisa, porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando, mas Jesus, ele nos dá a oportunidade para que a gente possa pregar o Evangelho para aquelas pessoas que precisam. Aí a gente fala, mas eu já estou numa certa idade, eu não tenho condição de pregar, de ser missionário. Mas Jesus, ele não chama aqueles que são mais fortes ou capacitados. Ele chama aqueles que estão dispostos a obedecer à vontade dele e o mandamento dele aqui na terra. Aleluia. Porque muitos até são fortes, muitos até sabem falar direito, muitos até têm a capacidade, mas infelizmente estão perdidos no mundo e não querem fazer o serviço de Deus, não querem fazer o que Deus quer. Verdade. O propósito de Deus. E Jesus, ele manda a gente ir, mas a gente não vai pela nossa força e nem por nosso saber. A gente tem que ir e sabendo que ele está com nós e que ele vai falar através de nós. Não por a gente saber, mas que ele vai falar porque ele já foi antes da gente ir. Jesus hoje nos lembra que todos nós temos um chamado missionário. Um chamado que a gente pode exercitar ele onde a gente estiver, seja na escola, no trabalho, na faculdade, ou até mesmo na família, porque tem muitos de nós que talvez não tenham parentes ou da família que são cristãos, né? E é muito difícil, principalmente na família, porque em todo momento a gente está rodeado de testemunho. Então, se a gente falar uma coisinha, igual o Kelvin falou, a gente já é assim, mas você vai da igreja? É verdade. Aí, a gente também tem que olhar para as pessoas, como um missionário pregando, né? A gente tem que olhar para as pessoas e não olhar assim, essa pessoa aí, não sei não. A gente tem que olhar com o olhar de Jesus, com o olhar vendo uma prostituta, a gente vendo ela como uma missionária. Um usuário, a gente vendo ele como pregador. E a gente tem que olhar com esse olhar de Jesus para eles. E a gente tem que deixar isso fluir em nossa vida, a gente tem que se encher de Jesus. Porque, como o experimento do copo lá, a gente não
não pode transbordar aquilo que a gente é vazio. Mas quando a gente se enche de Jesus, aquela presença, aquela coisa do Espírito Santo vai transbordar e vai alcançar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Tipo um copo. A gente enche um copo de água, ele vai encher, uma hora ele vai transbordar e vai molhar aqui tudo. E assim a gente tem que ser. A gente tem que ser cheio de Deus, para que a gente nem precise abrir a boca para falar, mas que Deus, que a gente já venha anunciar Deus, que a gente já venha falar de Deus no nosso jeito de ser, no nosso testemunho de vida. E eu trouxe um desafio para todos nós, que pelo menos nessa semana a gente alcance pelo menos uma pessoa que seja na nossa família, no nosso trabalho, onde a gente estiver, uma pessoa que a gente conhece, assim, que ainda não é da igreja, que ainda não conheceu esse amor, e que a gente venha chamar ela, que a gente venha mostrar como Deus é bom, que a gente venha falar nem que seja Jesus te ama, mas que seja um Jesus te ama cheio da presença de Deus. E isso foi o que Deus colocou no meu coração. Eu espero que o Espírito Santo fale melhor o coração de vocês. Aleluia, glória a Deus.